Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. O nome do teólogo é Reinhold Niebuhr. É um nome difícil, né? Meio germanizado, norte-americano, que nos anos 50 escreveu essa oração, que foi adotada pelo projeto bibliocêntrico, cristocêntrico, com grande poder de transformação, grandes resultados e frutos de transformação no nosso tempo, chamado Alcoólicos Anônimos. E baseado, então, nesse projeto, nesse ministério Alcoólicos Anônimos, que tem a Bíblia como centro, um homem chamado John Baker desenvolveu numa igreja esse projeto chamado Celebrando a Recuperação, que na nossa igreja se chama Celebrando a Transformação. E desejamos, então, que os irmãos tenham a visão do que é o Celebrando a Transformação. Ele serve para quem? Serve para quem é alcoólatra? Serve para quem é drogadicto? Serve somente para quem tem compulsões desenfreadas? Não, ele serve para todos nós. Porque um dia o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma tradução que é a nova versão transformadora, ela diz assim, aprendi esse final de semana lá no nosso retiro com a Tina, que leu assim, eu vim para dar uma vida plena e que satisfaz. Que tradução maravilhosa. Jesus veio para te dar uma vida plena e que satisfaça. E a pergunta é, por que a maioria das pessoas não alcançaram esse tipo de vida? Não apenas as pessoas que não creram em Jesus, porque a maioria, inclusive dos cristãos, não tem uma vida plena que satisfaça. Isso não tem a ver com a quantidade de dinheiro que a gente ganha, de ser casado ou ser solteiro, de ter uma formação universitária ou não, mas tem a ver com o fato de que nós estamos num processo. Celebrando a Transformação enfatiza este processo de transformação. E hoje é muito simbólico que nós, daqui a pouco, vamos dar posse à nova diretoria da igreja, para que nós, irmãos, possamos nos lembrar da importância desse ministério. É importante porque nos últimos anos, nenhuma família das nossas igrejas ou fora das igrejas ficou isenta do fato de termos vivido uma pandemia e sofrimento emocional, psicológico está presente em cada lar. Infelizmente, mas é uma realidade com a qual nós temos que lidar. Questões que estão muito presentes para nós, depois dessa que eu entendo que foi a guerra pela qual a nossa geração passou. Que está passando ainda. Celebrando a Transformação, então, é um programa centrado na Bíblia. E ele é baseado em nos ensinar e nos inspirar a ver como a Bíblia aborda as questões de feridas emocionais, compulsões, maus hábitos, que talvez você não tenha porque você já é perfeito, não? Não. Todos nós lidamos com essas questões na nossa vida. O apóstolo Paulo diz, ainda não cheguei lá, mas eu prossigo para o alvo. Jesus veio para nos dar uma vida completa e que satisfaça, mas nós estamos no processo de experimentar
esta vida. O problema é justamente esse, pensar que o Celebrando a Transformação é voltado apenas para quem tem problemas extremamente difíceis de se lidar. Mas sabe que o problema mais frequente, a questão mais frequente que nós temos visto nos nossos encontros é a ansiedade. E quem é nos nossos dias que não lida com a ansiedade? Um problema muito comum. Uma questão que está dentro de muitos de nós. Quem é que não lida com a questão da ira, da procrastinação? Todos nós, à luz da Bíblia, podemos experimentar transformação nesses pequenos ou grandes problemas que nos afligem. E eu gostaria de convidá-lo à leitura da Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Nós leremos 4 versículos do 18 ao 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 21. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Pois por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Esse texto nos ensina algumas coisas. Há uma condição humana, da qual todos nós fomos resgatados. Nenhum de nós é um ser pronto. Mas essa condição humana tem a ver com a forma com a qual nós nos vemos, com a forma que nós entendemos a vida, baseado naquilo que aprendemos dos nossos antepassados, dos nossos pais. E precisamos hoje desafiar-nos à mudança. Cristo nos chama à mudança. Pedro, o apóstolo de Cristo, está dizendo: há uma condição humana e Cristo veio para nos resgatar com o seu precioso sangue. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que há um preço que foi pago. O preço não foi prata nem ouro, mas foi o precioso sangue de Jesus. O Celebrando a Transformação se baseia no fato de que a transformação verdadeira, por meio da ação do Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus em nós. Há muitos participantes que fazem terapia, há muitos que precisam de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mas há também uma dimensão, uma esfera na nossa vida que tem a ver com a espiritualidade, com as nossas emoções. E onde a ciência pode nos ajudar, Cristo pode realizar também a transformação juntamente com as pessoas que nos auxiliam, que nos ajudam. Há também, nesse texto, a visão de que existe uma esperança, versículo 21. Há esperança que se tornou nossa, e essa esperança está alicerçada em Deus. É Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos dá a esperança de que aquilo que eu sou hoje, não serei amanhã. Eu posso melhorar. Eu posso ir além. Eu posso abandonar maus hábitos. Posso ser curado das minhas feridas emocionais. Eu posso experimentar em Cristo essa esperança transformadora. Por isso, o nome desse projeto é Celebrando a Transformação, porque há uma festa quando um filho de Deus é transformado. E essa transformação, a gente está muito acostumado em falar em conversão. Mas a conversão para nós é diária. É no momento em que nós somos encontrados por Cristo Jesus, Ele nos salva, Ele nos redime, Ele nos justifica. Mas o processo de conversão, de santificação, é diária, é um caminho, é uma vereda. É um dia após dia, um dia de cada vez. Esse é um dos lemas do nosso projeto. Vamos um dia de cada vez desfrutar do amor de Deus, vencendo as dificuldades que estão em nós. Há uma possibilidade diferente de vida em Jesus. E um dos lemas, além do dia, um dia de cada vez, é que no Celebrando é proibida a entrada de pessoas perfeitas.
Então, se você é perfeito, você não é bem-vindo. Se você, como eu, ainda é imperfeito e crê que o aperfeiçoamento ou a perfeição completa será somente na presença do nosso Pai, é tempo de celebrar a sua transformação. Primeira, eu quero falar 4 coisas bem rapidinho, pastor Israel, porque eu sei do nosso tempo que urge. Das 4 coisas que eu trouxe aqui, que eu aprendi no Celebrando a Transformação, a primeira é: preciso mudar. Admitimos que precisamos mudar. Nos Alcoólicos Anônimos, tem uma frase que é a segunda das frases dos Alcoólicos Anônimos, que nós dizemos assim, o passo 2: acreditamos que um poder superior a nós, que é Deus, pode devolver-nos a sanidade, a pensar de uma forma sã. Precisamos mudar. E esse precisamos mudar, ele tem a ver com a nossa imagem de nós mesmos. Muita gente olha na rede social aquelas fotos das famílias, ou dos casais, ou das pessoas que parecem ser perfeitas. E eu creio que naquele momento em que aquele homem e aquela mulher estavam na neve, ou aquela família tirou aquela foto na Disney ou na praia, foi um momento sem igual, foi um momento perfeito para eles. Mas a vida não se dá naquela foto. A família não se desenvolve naquele momento apenas. A família é o dia a dia. As nossas relações continuam além da imagem da rede social. E essa imagem da família perfeita, da vida perfeita, é um entrave para o nosso desenvolvimento pessoal. Porque nós olhamos para os outros e dizemos: esse cara aí, ele é perfeito. Essa família aí, eles não têm problemas, não podem ter. Olha só, que imagem maravilhosa. Mas não existe família perfeita. Eu costumo dizer para minha mamãe e para os mais íntimos meus, minha esposa, que toda família tem um caroço. Tem mesmo. Toda família tem problema, e não é um só não, são vários. E nós temos que lidar com essas questões sabendo que nós somos imperfeitos. Admita a sua imperfeição. O Celebrando a Transformação foi um chamado para mim. Reconheça que você precisa mudar. A questão aqui é que nós pensamos que Deus só irá nos amar quando nós formos mudados ou quando nós formos perfeitos. Mas o fato é que Deus nos ama, o amor de Deus está disponível para mim e para você, apesar de nós. Reconhecer imperfeições não significa dizer que nós podemos nos acomodar naquilo que nós somos hoje. Reconhecer imperfeições é, pelo contrário, saber que nós sabemos que Deus nos ama pela sua santidade e não pela nossa santidade. Deus nos ama por aquilo que Ele é e não por aquilo que nós somos. E nós podemos, diante de Deus, reconhecer: eu tenho essa questão, essa ferida aberta, esse problema. Senhor, ajuda-me, porque eu quero mudar. É o primeiro reconhecimento, é o primeiro passo que todos nós aqui precisamos quando fomos até Jesus. Chama-se arrependimento. E no arrependimento, há a disposição de querer mudar. Isso é maravilhoso, porque nos desperta para a consciência de que o amor de Deus por nós, ele já foi provado na cruz do Calvário. O seu amor é gratuito, o seu amor está disponível para mim e para você. Apesar de eu e você precisarmos mudar, Deus não nos abandonou. Ele nos deu o seu Filho. Ele nos deu o principal. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8 como? Que aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará também juntamente com Ele todas as outras coisas que nós precisamos. E dentre essas coisas que precisamos, está a capacidade de mudar. Mas começa nessa admissão, nesse reconhecimento. Eu admito que precisamos mudar. Segundo, há um poder que opera em nós, que é o poder de Cristo Jesus. Eu sei que o Oséias Henrique está ali, mas olhem para mim nesse momento, por favor. Eu sei que ele é muito mais lindo do que eu, mas nesse momento eu lhe peço para que a gente possa estar aqui
concentrado na palavra de Deus. Segunda coisa que eu aprendo no Celebrando a Transformação é essa. Oi, Oséias Henrique. É o seguinte: há um poder que opera em nós, que é o poder de Jesus. Mas Deus não fará por nós aquilo que está ao nosso alcance fazer. Aquilo que está dentro da minha alçada, do meu alcance fazer, esse poder transformador de Deus, ele pode me ajudar, mas ele não vai operar completamente. Você já viu Jesus, na leitura bíblica dos evangelhos, curando surdos mudos, pessoas gagas, pessoas cegas, mulher com fluxo de sangue, paralíticos, mas nós nunca lemos na Bíblia Jesus curando pessoas do seu caráter. Por quê? Porque a transformação do caráter não é um milagre. A personalidade não muda milagrosamente. Esse tipo de mudança pessoal só acontece por meio das nossas escolhas. Nós precisamos escolher. Nós temos que escolher. Se não escolhermos, Deus não fará por nós. Vocês lembram, por exemplo, quando Israel chega a Canaã? Qual é a primeira cidade que Josué lidera o povo para entrar em Canaã? Jericó. E aí eles tocam as trombetas, né? A gente aprende de pequeno aquela música, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas caíram. Mas além de Jericó, onde as muralhas caíram, Israel teve que conquistar outras cidades, e as muralhas não caíram. Eles precisaram lutar, precisaram conquistar. E paralelamente, tomando esse exemplo para a nossa vida, o primeiro passo do amor de Deus nos livra do nosso pecado, porque Cristo morreu por nós em seu tempo, dando-nos o perdão dos pecados, mas nós somos chamados a viver pela fé, fazendo escolhas para a nossa transformação. Aquilo que eu preciso decidir em minha vida, Deus não vai decidir por mim. Então, o convite da palavra de Deus é, agora que Jesus já lhe deu o perdão, tome as rédeas da sua vida e no poder do Espírito Santo, saiba que você precisa fazer escolhas. Interessante que Jesus pediu algumas coisas para as pessoas depois que ele as curava. Depois que ele as salvava. Depois que ele declarava o perdão, ele disse para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Essa é a sua escolha. Para o jovem rico, que não quis segui-lo, ele diz, venda tudo que você tem, vem e me segue. E ele não quis. Para os 10 leprosos, ele disse, mostrem-se agora para quem? Para os sacerdotes e ofereçam a oferta que está designada na lei. Façam alguma coisa. Para o endemoniado de Gadarena, que agora não era mais endemoniado, estava bem vestido, ele diz, volte agora para a sua casa e anuncie o que Deus está fazendo. Depois de fazer o milagre da salvação na nossa vida, Cristo nos chama para tomarmos decisões e continuarmos em obediência. Nós temos o feio, o triste, a triste, como se diz isso em português? Agora vem tudo em italiano, mamma mia, misericórdia. A atitude, o hábito, né? O hábito que nós temos, que é de orar a Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada. E nós dizemos a Deus o que Ele tem que fazer, esperamos o milagre de Deus e ficamos de braços cruzados. Celebrando a transformação nos chama à nossa responsabilidade. Aquilo que Deus fez e fará, Ele fará. Mas aquilo que você pode fazer, você deve fazer e continuar fazendo. Terceira ideia que eu aprendo no Celebrando a Transformação, há esperança real, há esperança transformadora em Cristo Jesus. Deus age, Deus está agindo em nós nesse momento. E o Celebrando a Transformação vem me recordar que não há nenhuma impossibilidade para o poder de Deus.
Porque veja, o texto que nós lemos hoje nos diz que não foi por prata ou por ouro que foi pago o preço pelas nossas almas, mas foi o precioso sangue de Jesus, sangue de um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, foi derramado por nós. E é por meio do poder do amor de Deus, que há esperança para a nossa transformação. É o amor de Deus que nos transforma completamente. É pelo amor do Senhor que nós alicerçamos a nossa transformação. A vida será para nós aquilo que Deus nos chamou para ser, mas também aquilo que nós fizermos dela. E nós olhamos a vida de várias formas. A gente elabora esse sentido da vida de várias maneiras. Uma das formas que as pessoas veem é a vida como uma luta. A vida é uma luta, é uma batalha. A vida para mim é um peso. A vida para mim, já ouvi diversas pessoas dizerem, é um sofrimento. E muitas vezes é comum que nos períodos de baixo crescimento nós elaboremos esse sentido da vida dessa forma. E nós tendemos a compreender a vida pelo seu aspecto mais difícil. Mas eu quero lhe dizer hoje que há esperança, apesar daquilo que nós aprendemos no passado. Pedro está dizendo aqui, vocês, versículo de número 18, vocês foram libertos do vão procedimento dos seus pais, da forma errada como os seus pais, seus antepassados, entendiam a vida. E nós entendemos muito da vida pela ótica dos nossos pais. Eu olho hoje para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família e vejo o quanto dos meus pais está presente ali. De forma positiva, mas de forma negativa também. Nós somos fruto do nosso ambiente e nós aprendemos com nossos pais. Então imagine, por exemplo, um pai alcoólatra. Ele chega em sua casa, viúvo, 3 meninos, tem um grande, musculoso, e esse pai chega querendo bater em todo mundo quando chega em casa. E o grande, ele enfrenta o pai, porque ele já tem corpo de homem, ele peita o pai. Se o pai vier para cima dele, ele é mais forte, já passou daquela primeira fase da adolescência, tem 18 anos, então ele sabe resolver as coisas na pancada. O filho do meio não tem tanto corpo quanto seu irmão mais velho. Tem lá os seus 14 anos, mas ele sabe resolver as coisas conversando. Pai, não faz isso não? Por favor, pai. E o pai está alcoolizado, mas o filho pequeno, esse vai sobrar para ele só tem 7 anos. Então o que ele precisa fazer? Se ele não quiser apanhar, ele se esconde embaixo da cama. Esses meninos crescem. O filho mais velho aprendeu a resolver os seus problemas como? Na violência, na força do braço. O filho do meio aprendeu a resolver as suas questões difíceis pela conversa. E o filho mais moço cresceu, se tornou um homem, mas continua fugindo. E nós aprendemos, esse é só um exemplo, obviamente, mas nós aprendemos assim, nós somos de alguma forma modelados pela vida desse jeito. Há esperança para a transformação do nosso caráter em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar a nossa vida por uma outra ótica que não é a dos nossos antepassados. Precisamos olhar a nossa vida pela ótica da cruz. Há esperança em Cristo Jesus, há esperança de transformação para você. Qualquer que seja o seu mau hábito, qualquer que seja a sua ferida emocional, o seu trauma, há esperança de transformação em Cristo Jesus. Mas pastor, eu vou à terapia. Ótimo, continue indo, mas venha ao Celebrando a Transformação. Aqui nós temos uma reunião como essa, na qual a palavra de Deus é pregada, é exposta uma lição, e na segunda parte do nosso encontro do Celebrando a Transformação, depois do louvor, depois da oração e depois da exposição da palavra de Deus, nós temos pequenos grupos de homens e de mulheres que se sentam juntos, ou se sentam onlinemente, né? Agora tem o Zoom, tem essas coisas dessas plataformas aí, e eles trocam
eles aprendem uns com os outros, eles caminham nas suas próprias dificuldades. Mas não vão falar da minha vida, não, porque um dos valores de Celebrando a Transformação é o que eu ouvi aqui, morre aqui comigo. Não vai para minha casa, não é comunicado para minha esposa, para o meu filho, para o meu marido, para o meu pai, porque o que eu ouvi dentro desse grupo é para o crescimento, para a transformação daqueles que comigo estão andando na esperança de Cristo Jesus. Para terminar, última das 4 coisas que eu, pensando nessa semana, posso dizer, eu aprendi isso no Celebrando a Transformação. Seja grato pelo seu hoje. Viva com esperança no futuro, mas seja grato pelo seu agora. Muitas vezes nós esperamos, um dia eu vou ser feliz quando eu me casar, quando eu terminar esse curso universitário, quando eu terminar minha escola, quando eu tiver o emprego dos meus sonhos, quando eu tiver comprado aquele carro que eu sempre sonhei em ter, aí eu vou ser feliz. Seja grato, busque a alegria em Cristo Jesus nesse dia que se chama hoje. É para esse dia que Cristo está nos chamando. Não fique preso no seu passado. Dallas Willard, ele escreveu que o nosso passado não pode ser como um sofá. Tem que ser como uma cama elástica, que nos impulsione para cima. Não pode ser como um sinal de trânsito, mas tem que ser como uma placa de siga em frente. Não podemos viver presos no nosso passado, meus irmãos. Podemos aprender com o passado, mas o nosso passado foi redimido em Cristo Jesus. E é em Cristo Jesus que nós vivemos no presente. Há muitos outros que, ao invés de viver focalizados no passado, vivem com ansiedade e preocupação a respeito do futuro. O que vai ser do meu futuro? Mas a Bíblia também não nos autoriza a vivermos assim. Viva no presente. Viva no presente. Eu gosto muito da tradução de Eclesiastes 3, da Nova Versão Transformadora, que diz assim, a respeito do nosso futuro. Provérbio de Salomão é encontrado em Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas, nunca semeia, fica observando cada nuvem, mas não colhe. A gente às vezes fica esperando as condições perfeitas para ser feliz, para ser grato. Quando aquilo acontecer, mas viver idealizando um futuro, ou viver com remorso do passado, não é o chamado de Jesus Cristo para nós hoje. Qual é o comissionamento de Jesus? Qual é o convite de Jesus para cada um de nós hoje? Uma vida completa e que satisfaz. É por isso que Ele deu o seu próprio sangue por nós. É por isso que nós vivemos o presente com gratidão. Recordando aí as ideias do Celebrando a Transformação nessa mensagem. 4 ideias. Primeira, admita que precisa mudar. Todos nós precisamos. Segundo, Deus não fará o que está ao nosso alcance. É responsabilidade nossa tomar as rédeas da vida e seguir a Jesus. Terceiro, há esperança de transformação para cada um de nós hoje em Cristo Jesus. Obrigado, Rafa. E por último, viva esse dia de hoje com gratidão. Que Deus nos abençoe. Amém.